acho que dá pra ministrar aí, tá bem? Queridos, nós vemos estamos chegando aí ao final do capítulo 3. E hoje nós estamos falando da convocação urgente que Cristo ele faz à igreja para ter um fervor espiritual. Nós vemos a convocação de Cristo para a igreja como um todo, ter esse fervor, essa busca espiritual que ele almeja de cada um de nós. Vejamos aí nos últimos versos, que vai do 14 ao 22, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia era a igreja que recebeu a única igreja que não recebeu nenhum elogio de Cristo. A igreja de Laodiceia era a única coisa boa em Laodiceia é a opinião da igreja sobre si mesmo. E assim mesmo disse Michel Yorker que esta opinião que ela tinha sobre si mesma, que a única coisa boa que tinha, era uma opinião falsa, tá? A cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era uma cidade que vivia numa boa localização e importante localização ali nas rotas comerciais, e esta cidade, diz Williams, que Laodiceia é o lar dos milionários, ou seja, é uma cidade muito rica, e ela via teatros, um estádio, um ginásio equipado com banhos. Ela era uma cidade onde tinha muitos banqueiros e onde se fazia muitas transições comerciais nesta cidade. E ela também era uma igreja que tinha a cara da cidade. A igreja de Laodiceia, ela se parecia com o mundo. Ela não fazia nada para ser diferente do mundo. E
em vez da igreja transformar a cidade, a igreja tinha se conformado com os desmandos da cidade. Laodiceia era uma igreja que tornou-se também uma igreja transigente. A cidade era transigência e a igreja também se tornou transigente. Muitos dos crentes eram frouxos, sem entusiasmos, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometer com o mundo, e eles eram descuidados. Então, por causa disto, Jesus ele disse que ela era uma igreja morta. Eles também pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. Eles viviam apenas uma simulação do cristianismo. A religião deles é apenas uma simulação. E é o que nós vimos. Não deixe cair, gente. Fiquem na live, obrigado. Era uma igreja que vivia um cristianismo, de fachada. Apenas um cristianismo de fachada. George Land, eu vou ler um comentário dele sobre, e depois a gente vai ver qual é o diagnóstico que isso faz dessa igreja. Olha o que George Land diz acerca desta igreja. Ele diz assim: a cara não menciona perseguições por funcionários romanos, dificuldades com os judeus ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Laodiceia é muito parecida com Sardes. Lembra que a gente viu nas outras aulas da igreja de Sardes? Pois é. E por quê? Porque ela tinha um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. Não era um cristianismo fiel. A maior diferença entre Sardes e Laodiceia é que havia um núcleo que tinha preservado a fé viva. Olha o que diz o verso 4 de Apocalipse 3. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignos disto. Então, eles eram muito parecidos. Agora ele completa, ele diz: enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela diferença.
pela indiferença, desculpa. Provavelmente muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade e a riqueza econômica e social provavelmente muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade e a riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Então a igreja de Laodiceia, ela é aquela igreja morta. Aquela igreja que não estava preocupada com as coisas espirituais, certo? Vejamos 4 características que denotam, que descrevem a igreja de Laodiceia. Primeiro, ela era uma igreja, um centro bancário e financeiro. Tanto a igreja quanto a cidade de Laodiceia fazia parte desse sistema bancário, né? Na época que o Império Romano comandou, Daniel, Tiago, desculpa. Na época que o Império Romano ele comandou, então roubos. Então me desculpem pela minha voz aí, tá? Ela era um centro bancário e financeiro, certo? Então, a gente viu que era um lugar, era uma das cidades naquela época mais ricas do mundo. E é um lugar onde os milionários viviam. Então aquela igreja tinha grandes, e quando eu digo grandes, enormes posses entre seus membros. Em 61 depois de Cristo, foi devastada, a cidade foi devastada por um terremoto e construída sem aceitar a ajuda do imperador, porque esta cidade já que tensiosa seus habitantes de suas riquezas. Eles eram orgulhosos por causa disso, né? A cidade era tão rica, mas que ela não sentia mais necessidade de adorar a Deus. Ela esqueceu o primeiro amor, e é o que Jesus, ele diz ali no verso 16 e 17, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Esse foi o diagnóstico e a decisão. Agora vejamos o motivo. Jesus primeiro dá o diagnóstico, ele diz, partilhado verso 16, acompanha comigo aí nessa vida. Assim porque és morno
e não é frio nem quente. Diagnóstico. Parte B, decisão. Vomitei de minha boca. E aí Jesus continua dando o diagnóstico no verso 17, parte A. Porque dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então, diagnóstico, parte B, ele volta à decisão, ele diz, e não sabes que és um desgraçado, miserável, um pobre, um cego e um nu. Jesus estava repudiando aquela igreja. Como falei ontem na live, muitos pastores vivem que nem Laodiceia. Acham que tem senso de Deus em si, mas que estão mortos, que estão, não é Daniel, já disse, é Tiago, sim. Essa igreja estava morta espiritualmente. Em segundo lugar, aqui sobre as características da igreja, era uma cidade que produzia, tinha uma indústria, né, de tecidos. Em Laodiceia, tudo bem, era uma igreja, era uma cidade que produzia lã especial, famosa no mundial. Então era uma indústria de nível mundial, certo? E a cidade se orgulhava da roupa que produzia. Em terceiro lugar, ela tinha um centro médico importante. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricavam ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. O pó frágil para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido naquela cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Então, não é uma cidade nem pobre. Eu estou falando a nível material agora. Não é uma cidade nem pobre financeiramente, nem pobre na sua fama. Era uma igreja que tinha renome, certo? Só que não adiantou nada disso, porque esta igreja não utilizou o que ela tinha para glorificar a Deus. E tudo que essa igreja tinha, assim como tudo que nós temos, é dado por Deus. E essa igreja não utilizou o que Deus deu para glorificar a Deus. Em quarto lugar, para terminar as características aqui, esta igreja era um centro de aulas térmicas. A região era formada por 3 cidades principais, Colossos,
Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam umas fontes de águas frias. E Hierápolis havia uma fonte de água quente, né? E que em seu curso sob o Planalto tornava-se morna, e nessa condição fluía dois rochedos fronteiros a Laodiceia. Gente, se eu não fico agradecendo aqui sempre, é que eu tenho que dar sequência ao conteúdo, mas eu sou grato a todos vocês, ok? Obrigado pelas curtidas, compartilhamento, etc. Muito obrigado. Tanto as águas quentes de Hierápolis, é um nomezinho difícil, Hierápolis, com tantas águas quentes dela como as águas frias de Colossos, eram águas terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, certo? O diagnóstico que Cristo então, vejamos agora, a gente viu as características. Agora vejamos qual é o diagnóstico que Cristo ele faz de Laodiceia. Cristo, nós vejamos aí no versículo 16 em diante. Ele diz assim nós já lemos, né? Primeiro diagnóstico. Assim, porque és morno, e nem assim, nem quente, vomitar-te de minha boca. Esse é o primeiro diagnóstico de Jesus e também ele dá o conselho. A igreja, ela havia perdido primeiro seu vigor, depois a gente viu no verso 17 que ela perdeu seus valores. No 18 a gente vê um conselho de Jesus para recuperar essas coisas, e a gente vê as suas vestimentas no verso 17 a 22. A vida religiosa da igreja em Laodiceia é frouxa, gente, eu tô me distraindo aqui com as conversas. O que vocês estão
essa é uma cidade frouxa e anêmica. É como uma catarata morna. Parecia que eles tinham tomado um banho morno de religião. A cidade de Laodiceia não vivia mais a lei de Cristo há muito tempo. E ela então, ela era uma cidade em que não tinha mais fervor espiritual. Então agora veremos o diagnóstico. Em primeiro lugar, Jesus identificou a falta de fervor desta igreja. Vejamos o que diz o verso 15. Eu conheço as tuas obras, sei que não sou ninguém, que assim porque não és quem dera que fosse frio ou quente. A primeira coisa é que Jesus ele identificou a falta de fervor espiritual de Laodiceia. Na vida cristã existe três temperaturas espirituais. A primeira é um coração ardente. Deixa eu só pegar meu. Eu convido os irmãos, vamos a Lucas 24. O texto ele nos ensina, nos dá essa primeira temperatura espiritual aí para a gente ver. Lucas, aqui Jesus ele está falando sobre, ele está chegando no final do relato. Agora não, filha, passa. Lucas 24, estamos aí no relato da ressurreição de Cristo. E olha o que ele diz, Lucas 24, verso 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos sabia de escritura. Um verdadeiro cristão, quando a palavra de Deus é pregada, arde no seu coração a verdade. Aqui Cristo estava expondo a verdade depois da sua ressurreição, e os discípulos, mesmo não sabendo que era, na verdade, que não eram os apóstolos, mas discípulos, embora eles não sabiam que era Cristo, talvez por algum motivo ali, eles sentiam que aquilo era testificado. Então, Laodiceia havia perdido essa ardência da pregação, porque eles haviam perdido o fervor
espiritual. Então, o primeiro ponto é um coração ardente. O segundo é um coração frio. Vejamos o que está em Mateus 24:12. Acompanhe comigo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Laodiceia é uma igreja iníqua. E por causa disso, o próprio Jesus ele disse que quando a iniquidade aumenta, o fervor espiritual diminui. Então a igreja de Laodiceia, ela estava realmente perdendo o fervor espiritual. No versículo 16, quando Jesus ele faz o diagnóstico dessa igreja, ele diz que ela tem um coração morno, ela tem uma vida morna, e ele diz ainda que é preferível ela ser fria do que ela ser morna, ok? Como assim? Como assim é preferível ela não ter fé nenhuma? É isso que Jesus está dizendo, porque ele disse que ele odeia a indecisão. Ele odeia pessoas que são indecisas. E aí Jesus, ele está dizendo que nada se informa sobre a tentação, a perseguição, a negação ou a apostasia ou abalos nessa igreja. O que a gente tem é que essa igreja é apostasia não, porque o que a gente tem é que essa igreja é uma igreja apóstata, ok? O problema dessa igreja não é teológico nem moral. Ela tinha obras morais, ela tinha um conhecimento teológico vasto, mas ela já havia perdido o primeiro amor. Eles, na carta, não é Jesus, ele não faz menção a Herodes dentro da igreja, diferente de outras cartas. Jesus ele não faz menção a malfeitores nem a perseguidores. O que faltava a esta igreja era o fervor espiritual. Veja, era uma igreja que tinha verdade, que não tinha negado a verdade como muitos fazem. Mas era uma igreja em que tinha perdido o fervor espiritual. Eles viviam uma vida, fiquei com vergonha agora. Era uma igreja que era morta, indefinida, atípica, indiferente e não ausente. Era uma igreja acomodada. Era uma igreja que o problema não é nem heresia, mas apatia espiritual. No fogo espiritual está em constante perigo de enfraquecer e morrer. O brasileiro nunca deve ser cutucado
o vasilho deve ser cutucado e alimentado até o fogo incendiar. Deve ser soprado, mas o fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional e estúpido. Não é isso que Jesus queria. É um interchoque de coração com a mente. Jordan Weddell diz que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é lógica em fogo. Muitos crentes têm modo de entusiasmo, mas eles perderam o entusiasmo do cristianismo. Nós não podemos perder o medo de emoções e sim do emocionalismo. Queridos, eu quero dizer que, em segundo lugar, Jesus identificou a esta igreja como que era um quente-mono que é pior de um quebra fio, né? Um quente-mono é pior do que um ateu fio. Jesus, ele diz que é preferível tu ser frio do que tu ser morno. Então, meu irmão, antes de eu falar dessa parte, eu quero te dizer, se você está em cima do muro, é preferível você ser frio do que você ser morno. Nós tivemos ontem live 11, quase mais de 11h30, aliás. Nós tivemos uma live aqui, ok? Não sei se hoje terá, mas ontem tivemos. Queridos, eu não querendo ser grosso, mas eu peço que vocês prestem atenção em tudo. Porque quando a gente presta atenção no que está sendo dito, no que está sendo pregado, no que está sendo exposto, a gente aprende com a palavra de Deus. Não que eu não goste, claro que eu amo seus comentários, mas vamos esquecer um pouquinho do chat e vamos ver, porque o que Jesus está dizendo sobre esta igreja é que era uma igreja que ela estava, como muitos estão hoje, mortos. Era uma igreja em que ela estava perdendo todo o fervor espiritual. E vejamos o que Jesus identificou como é pior um crente frio do que é pior
um quente morno do que um crédulo frio. O que Jesus está dizendo aqui é que não adianta eu ter uma aparência de santidade se eu estou negando o poder. Não adianta eu estar na igreja se eu não ministro a palavra, se eu não ministro a minha alma a palavra. A Laodiceia, ela Fritz Heinecker diz que existe um contraste entre as águas quentes medicinais de Heliópolis do que as águas frias e puras de Colossos. Desta forma, a igreja de Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual, nem cura para o doente espiritual. Ela é totalmente ineficaz e assim desagradável ao Senhor. É melhor ser um fingido do que ter um tépito ou morno. Jesus ele diz que é mais honroso tu ser um ateu declarado do que tu ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica, diz Adolfo Wolff. Charles Erdman diz que a religião típica provoca náuseas. A gente tem uma live, uma parte do curso de teologia, onde eu falo sobre não servir a dois senhores. E a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que estava vivendo, servindo a dois senhores e desobedecendo a regra de Jesus em Mateus 6:24. Olha o que Jesus ele diz em Mateus 6:24. Jesus ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Foi Jesus Cristo que disse isso. Não foi um profeta, não fui eu, não foi um papa. Foi Jesus Cristo. Então, meu irmão, se hoje você está na inconstância espiritual, lembre-se que os monos de Jesus ele vomita da sua boca. Tá chovendo aqui sim, virado. Jesus ele pegou ontem, nós vimos que Jesus ele falou contra os fariseus. E ele estava dizendo que eles estavam mortos, portanto mortos espiritualmente. Porque você ser morto quer dizer que você é morto. Deus, ele espera que nós o sirvamos de todo o coração. E não apenas como uma metade. Deus, ele não te dividirá com ninguém, ainda mais com o diabo. Porque aquele que não entrega sua alma a Deus,
entrega sua alma ao diabo. Aquele que não adora Deus, adora o diabo. Não existe em cima do muro. Tu tá em cima do muro quer dizer que tu é do diabo. É muito fácil querer viver um cristianismo apenas de domingo, apenas de fachada, apenas eu vivo quando as minhas intenções estão, quando o evangelho está de acordo com as minhas intenções. A partir do momento que o evangelho faz um confronto com as minhas atitudes, eu não quero mais viver o evangelho, eu não quero mais ir à igreja, eu não quero mais comunhão, eu não quero mais ajudar os outros. Muitos hereges começam assim, sabia? Começam que nem Laodiceia. Começam a ser mornos. E depois viram mortos. Você lembra da cidade de Jerusalém que Jeremias profetizou que Nabucodonosor viria e eles não ouviram e ainda prenderam Moisés, Jeremias? Homens ditos santos, homens ditos de Deus, os sacerdotes do povo. Então, querido, uma pessoa morna é aquela em que há um contraciente. O que ela diz e o que ela pensa ser de um lado é o que ela realmente é e de outro. Ser morno é ser um cego à sua verdadeira condição. Guarde isso. Ser morno é ser um cego à sua verdadeira condição. Quantos mornos existem hoje na Igreja de Cristo? Quantas pessoas que hoje pensam que estão bem, mas que são zumbis espirituais? Eu conheci um casal algum tempo atrás. Deixa eu dar um pausa aqui para contar uma história. Eu conheci um casal um tempo atrás, faz anos isso, de 10 anos para fora, que toda vez que a coisa apertava, eles saíam da igreja. E esse casal, depois aos poucos ele voltava. Não é apenas um casal, é uma família toda. Eles voltavam, conseguiam novamente chamado na igreja, davam aulas e tudo. E aí vinha uma tempestade e eles se afastavam. Tanto é que eles ficaram apelidados da família Tofaco na igreja. Não estou dizendo que é legal apelidar pessoas, estou dizendo que foi assim que aconteceu. E um dia o marido dessa família, ele foi meu professor na igreja.
E eu pude constatar que ele tinha um ótimo conhecimento. Mas ele era um homem morno, um homem que deixava o evangelho por qualquer coisa. E esse do Senhor, ele disse que tu até pode saber dele, tu até pode ter uma boa teologia, tu pode pegar e tudo, mas se tu não tiver fervor espiritual e tu ser morno, o Senhor te vomitará. Que hoje nós possamos não viver um cristianismo, eu estou indo para o encerramento, que hoje nós ainda vamos voltar, tem mais uma aula de Laodiceia, mas eu estou indo para o encerramento. A nossa condição é uma condição que está operando em nós. Ou melhor, a nossa condição depende daquilo que nós fazemos. Não existem pessoas que conseguem permanecer fiéis se não estudam a palavra, se não oram, se não jejuam. Olha o que Jesus, ele diz. Um dia Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu, e ele disse que o publicano saiu justificado e não o fariseu. Porque o fariseu, embora ele servisse aos gentios, ele se arrependeu e disse: ó homem miserável que sou. Só que o publicano, ele batia no peito e dizia: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem os demais. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou minhas esmolas. Não sou que nem os publicanos. E ele disse que o publicano foi justificado e não o fariseu. Quantos de nós hoje temos sido fariseus? Quantos de nós hoje temos vivido que nem um fariseu? A minha palavra é para você hoje que está vivendo como um morto vive espiritualmente. Sabe, eu muitas vezes eu pergunto para Deus, vou ser sincero com vocês. Muitas vezes eu pergunto para Deus, por que tanta coisa não acontece na minha vida? Por que tu me dá tanto desejo e nada acontece? Por que tu me dá tanto desejo e as coisas não funcionam? Mas, irmãos, a vida, ela precisa ser ou fria ou quente. Não adianta eu ir na igreja todos os domingos, eu jejuar 2 vezes
por semana pagar meu dízimo, mas eu não guardo os preceitos mais importantes da lei, que é a fé, o juízo e a lei. Não adianta. É claro, todo mundo vai ser salvo pela graça, sim, ok. Mas nós devemos amar o nosso próximo assim como Jesus amou a nós. Ei, deixa esse cigarro hoje. Ei, deixa essa pornografia que você vê na internet. E você que dizem aos seus pais, viva com eles. E você que deixa sua mulher você está trabalhando, você está com a sua amante. Para com isso. Nós só vamos conseguir ser igreja a partir do momento que nós decidimos andar em santidade. E muitas vezes a gente fala isso e a gente olha pro lado como se o pastor, como se o pregador não estivesse falando para nós. Sabe o que Jesus... Vocês sabiam, né, que Jesus, ele foi mais duro com pessoas que eram da religião do que com pessoas gentílicas. Eu tenho aparência de santidade, mas eu não passo de um tapa imundo. Porque eu detenho a luz do Evangelho. Mas eu não tenho. Mas eu nego o poder. Porque eu dou esmolas aos pobres. Mas eu não tenho condições de ouvir meus pais nas suas aflições. O Senhor hoje lhe quer uma nova reforma na sua igreja. Uma reforma que não venha de fora, mas uma reforma aqui dentro. Para que nós glorifiquemos ao Pai que está no céu. Como eu disse, eu ainda não terminei de expor a carta de Laodiceia. Mas nós podemos aprender já que Laodiceia, ela não vivia aquilo que ela pregava. O mundo olhava para ela e via nela uma igreja fiel, mas quem conhecia realmente a igreja dizia que ela era morta. Alguém tem que chegar para ti. Eu não conheço você, mas como eu não conheço você, eu tô uma liberdade. Alguém tem que chegar para você e dizer assim: ei, você
você que tá me olhando, não é outra pessoa. Você tem que abandonar o vício. O vício da pornografia, o vício da prostituição, o vício da bebida e outros vícios. Não é só esses pecados que são pecados, digamos assim, que são vistos pela sociedade, não. Pecados como aquele irmão que tu não perdoou, pecados como aquele vizinho que tá pedindo ajuda e você negligenciou, pecados como tu não colocar Deus em primeiro lugar. Cristo, eu até queria uma música aqui agora, mas Cristo, ele pede, ou melhor, ele ordena que se nós queremos seguir a ele, nós precisamos ser luz. E nós só somos luz quando o Espírito do Altíssimo habita em nós. E o Espírito do Altíssimo só habita em nós a partir do momento em que eu decido não viver para mim, mas como Paulo, deixar que Cristo viva em mim. Ah, então, mas isso não é fácil. Claro que não é fácil. Mas Jesus, ele nunca disse que seria fácil. Eu mesmo tenho pecados que até hoje é difícil. Tenho. Mas Deus, ele deixa. Deus, ele te chama. Eu quero ver alguém consegue subir na janelinha aqui. Eu queria que algum de vocês pudesse oferecer a oração de encerramento. Deixa eu ver se eu consigo convidar alguém aqui. Nós precisamos hoje de uma reforma na nossa vida. Quem pode oferecer a oração? Que aí eu subo na janelinha aqui, se der.
Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta meu. Ninguém? Então eu mesmo vou vencer. Eu quero que você hoje não conheça o Senhor de ouvir, só de ouvir falar, mas que você pudesse ter uma reforma na sua vida. Que bom a todos, Deus abençoe. Eu quero terminar com uma oração e voltamos. Não sei se hoje de noite ou amanhã, mas ontem, acho que hoje de noite eu vou fazer, porque de noite, ontem de noite, deu 70 pessoas ao vivo. Então, eu quero fazer isso à noite, tá bem? De repente eu até mudo o horário das lives para a noite. O que você acha? Vamos orar. Querida amada Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Que nós possamos não ser como a igreja de Laodiceia. Senhor, que possamos amá-lo e ter o teu Espírito em nós, ó Pai. Que Deus nos abençoe em Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho que ir agora. Mas se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários lá no Instagram, na caixinha de perguntas do canal. E eu vou respondendo. Eu já disse que eu queria montar um quadro aqui no canal de perguntas ao evangelista. Firme, obrigado. Mas eu não tenho pergunta suficiente. Então eu peço que você, ou aqui por meio dos membros, ou lá no Instagram, deixe a sua pergunta e eu vou responder, tá bem? Já somos mais de 10 mil pessoas aqui. Que Deus te abençoe se você puder. Podemos falar no nosso Instagram e veja e pergunte, certo? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz até hoje à noite. Que Deus abençoe.